Não é a dúvida científica, o ateísmo, o panteísmo ou o agnosticismo que em nossos dias tem mais chances de extinguir a luz do Evangelho. É essa prosperidade orgulhosa, sensual, do egoísta e arrogante, de gente que vai à igreja, mas tem o coração vazio. Eu li essa frase há um tempo atrás no livro Louco Amor, do Francis Chan, e eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E eu achei essa frase muito impactante, porque ela nos faz pensar em como muitas vezes é o que está dentro da igreja que corrompe a luz do Evangelho, e não as coisas que estão fora. O que extingue a luz do Evangelho no mundo e na vida das pessoas são aquelas pessoas que vão à igreja, mas não têm um encontro real com Jesus. Às vezes são pessoas que vão ali em todos os cultos, mas que vivem uma vida totalmente no pecado, ou que são pessoas mentirosas, manipuladoras, fofoqueiras, ou até mesmo pessoas que servem nos ministérios da igreja, né? Podem servir no ministério de louvor, no ministério de mídia, até mesmo pregar, enfim, pode ser pessoa envolvida ali com os ministérios da igreja e ainda assim pessoas que não têm um caráter cristão, não são pessoas que os outros olham e veem a luz de Cristo, veem a luz do Evangelho na vida dessas pessoas. Então são essas pessoas que não tiveram um encontro real com Jesus e não tiveram um caráter transformado por Jesus, pelo Espírito Santo, que extinguem a luz do Evangelho. A luz do Evangelho é vista nas nossas vidas através do Espírito Santo. E quando nós deixamos a nossa carne reinar e não o Espírito Santo reinar, não tem como ver a luz de Jesus em nós. A Bíblia fala muito dessa diferenciação, ou é carne ou é o Espírito. Os dois militam um contra o outro sem cessar. Então não tem como eu fazer as coisas que o Espírito deseja se eu vivo na carne. Então por isso que nós precisamos ter um encontro real com Jesus, nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo e deixar o Espírito Santo reinar na nossa vida e não a nossa carne, não as nossas mentiras, idolatrias e todas essas coisas, obras da carne, mas sim os frutos do Espírito Santo, porque assim a nossa luz será vista por todo mundo, pelas pessoas que estão ao nosso redor. E essa é a luz do Evangelho. Nós precisamos todos os dias fazer morrer a nossa carne, as vontades da nossa carne, para viver pelo Espírito, para sermos parecidos com Jesus, para andar como Ele andou, para pensar como Ele pensa, para amar como Ele ama, sabe? Então ser um cristão verdadeiro, ter um caráter cristão verdadeiro, é isso, é não viver de acordo com a carne, mas viver de acordo com o Espírito, é viver de acordo com Cristo. Caráter cristão, já diz tudo. Caráter fala do quê? De princípios, né? Dos seus valores, da sua moral. Falamos que uma pessoa não tem caráter quando ela mente, quando ela manipula, né? Quando ela é invejosa, é orgulhosa, né? Falamos que essa pessoa não tem caráter, é uma pessoa mentirosa, é uma pessoa que não é honesta. Agora, ter um caráter cristão vai além do que ter um bom caráter segundo os padrões do mundo, né? Porque uma pessoa não precisa ser cristã para ter ali um bom caráter. Às vezes é uma pessoa que não gosta de mentira, que é uma pessoa honesta, que é uma pessoa misericordiosa. Às vezes é uma pessoa que tem um bom caráter, que você olha assim e fala, nossa, é uma pessoa legal, né? Uma pessoa de caráter. Mas às vezes não é uma pessoa cristã. E qual que é a diferenciação aí? A maior diferença são os princípios e a base desses princípios. Porque se a base dos nossos princípios não for a palavra do Senhor, não for o relacionamento com o Espírito Santo, quando as circunstâncias não forem favoráveis, a gente não vai ser tão bom assim. Então tem pessoas que ela até tem um bom caráter, mas pisou no calo dela, ela vai revidar, ou ela vai se vingar, sabe? Em algum momento ela não vai conseguir permanecer nisso. Já quando falamos uma pessoa que tem um caráter cristão, né? Ela é além do que aquela pessoa que vai à igreja, é além do que aquela pessoa que tem um bom caráter. Ela é uma pessoa que tem um caráter segundo o cristianismo, segundo a Bíblia, um caráter que não muda de acordo com as circunstâncias, né? Que você cultiva ali o perdão, que você cultiva ali a reconciliação. Então a maior diferença é essa, uma pessoa ela pode ter um bom caráter sem ser necessariamente cristã, assim como tem muitos cristãos que não têm um bom caráter. Mas o que muda aí de ter só um bom caráter e um caráter cristão aprovado pelo Senhor é mesmo a base, né? A nossa base no caráter cristão, ela é muito profunda e ela não pode ser mutável de acordo com as circunstâncias, porque a nossa base firme e sólida é a palavra de Deus, é o relacionamento com o
Senhor. Quando nós também temos um encontro real com Jesus e passamos a ter o nosso coração transformado, o nosso caráter transformado, nós encontramos mais alegria ao fato de caminhar com Jesus. Eu acho que esse ponto também faz toda a diferença, né, na nossa caminhada, no nosso proceder, no nosso desejo de mudar. Se nós tivermos um encontro real com Jesus, nós vamos ter essa vontade de mudar. As coisas que a gente vai trabalhar no nosso coração não vão ser fardos, não vai ser só um monte de regras que a gente precisa carregar, não, sabe? Vai ser leve, vai ser com o auxílio do Espírito Santo, vai ser ali lendo a palavra todos os dias. É dessa forma que nós vamos transformando, deixando a nossa velha natureza e nos revestindo da nova natureza. Sabe, ser um cristão verdadeiro não é ser aquela pessoa que vai de terno e gravata para a igreja, e nem aquela pessoa que vai de tênis estiloso, calça estilosa, camiseta larga, sabe? Não é sobre um estilo de roupa, não é sobre servir apenas, sabe? Lá e eu faço parte de tal ministério, sabe? Não é sobre isso. Os fariseus, né, que Jesus tanto confrontava, eles eram pessoas que iam à igreja, digamos assim, eles eram pessoas que conheciam as leis, eles eram pessoas que até jejuavam, faziam esses rituais, e às vezes você pode ser uma dessas pessoas, né, que não, eu jejuo, não, eu oro tantas horas por dia, não, eu não sei o que, mas nada disso importa se você não tiver o caráter transformado, o coração transformado. Depois leia Efésios 4, é um capítulo muito bom, né, que fala sobre essa transformação que nós precisamos ter para vivermos uma vida cristã coerente. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Mas é isso, sabe? Ser cristão não é só cumprir ali os rituais da igreja, não é só ir à igreja, não é, sabe, só essas coisas. É ter um encontro real com Jesus, é ter o seu coração transformado, é todos os dias buscar mudar naquelas coisas que você nota que está em discordância aquilo que você vive com aquilo que a palavra diz, sabe? Ser cristão é você trabalhar isso, é você desejar mudar, é você desejar ser como Jesus. Claro, nós nunca vamos ser perfeitos, sabe? Igual eu falei, não é sobre um fardo, nossa, agora eu tenho que ser perfeito, eu não posso errar em nada, sabe? Não é assim também, mas o que eu tô querendo trazer aqui é que você não pode se conformar em continuar mentindo, em continuar manipulando, em continuar no egoísmo, em continuar, sabe, nessas coisas que a Bíblia nos adverte tanto para não ser assim. Então é normal que nós venhamos errar uma vez ou outra, é normal que nós venhamos falhar, sabe? Mas o Espírito Santo, ele vai nos renovando, ele vai nos dando força para tentar de novo. O que a gente precisa ter é o desejo de mudar, é clamar a ele todos os dias para nos ajudar, sabe? A ter a nossa natureza transformada. Porque a nossa velha natureza, ela não simplesmente some quando a gente aceita Jesus. Não, ela continua ali. Quando nós aceitamos Jesus, nós continuamos com a velha natureza, aquela natureza caída, né? A natureza de Adão, a natureza pecaminosa com a qual nós nascemos, mas nós adquirimos essa nova natureza, né? Que é para ser semelhante a Jesus, né? Que é a natureza do Espírito Santo. Então essas duas naturezas, elas guerreiam dentro de nós. Por isso nós precisamos estar atentos para fazer prevalecer a natureza do Espírito, alimentar a natureza do Espírito e não da carne, sabe? Então ter um caráter cristão, né, significa o quê? Significa você perdoar as pessoas independente do que elas tenham feito a você. Significa você ser humilde, você ser compassivo, ser paciente, ser manso, você ser misericordioso, você ajudar o próximo, você não ser egoísta, viver só para si mesmo, para construir coisas para você, só pensa em você, não. É você olhar para os que estão ao seu redor e ver como você pode ser bênção na vida deles, como você pode ajudar. É ser uma pessoa generosa, ser uma pessoa que obedece não só a palavra, mas as instruções de Jesus, dentre muitas outras coisas, sabe? Então eu tenho certeza que se você parar para pensar um pouquinho, você vai notar coisas na sua vida que não estão de acordo com isso. E se você ler a palavra, você vai ver todos os dias algo ali que você precisa mudar. Então não é assim, eu me converti, eu sou santo, perfeito querubim. Não é assim. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós mergulhamos na palavra, mais nós vamos vendo coisas no nosso coração, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir que precisam ser mudadas. Começa sempre das mais superficiais, né? Aquelas que estão ali mais por cima, que estão mais vistas mesmo. Mas depois que são trabalhadas essas coisas que
que são mais vistas, que a gente já reconhece que a gente é mesmo, vai indo a coisas mais profundas também, vai entrando, sabe, até você ser completamente limpo. Mas então vamos lá, né? Como então desenvolver esse caráter cristão? Primeira coisa, reconheça as áreas a serem mudadas. Se você não tem consciência de onde você precisa melhorar, você não vai conseguir melhorar. Você não vai saber onde buscar, o que buscar, como buscar, porque você não vai saber o que necessariamente você precisa trabalhar. Então, aquilo do que eu acabei de falar, sabe? Observe na palavra, observe no caráter de Jesus, coisas que você nota que estão distantes com a sua vida, sabe? Coisas que você faz e as coisas que estão na palavra. Estão de acordo? Se não, você já vai anotando ali essas coisas que você precisa trabalhar. Por exemplo, se você erra com alguém, você tem dificuldade de pedir desculpa. Isso é algo que precisa trabalhar. Você é uma pessoa que julga e critica muitas outras pessoas. Isso é algo que você precisa trabalhar. Ao invés de celebrar a conquista dos outros, até mesmo dos seus amigos, você fica com inveja, você se compara. Isso é algo que você precisa trabalhar. Então comece a observar, sabe, o que você faz, o que você pensa que não está de acordo com a palavra. Anote num caderninho, num bloco de notas, para você ter consciência das áreas que você precisa trabalhar, você precisa melhorar. Então o primeiro passo é você reconhecer isso, que você precisa melhorar em alguns pontos e quais são esses pontos para que você possa trabalhar especificamente. O segundo passo é passar então a aplicar a palavra nessas suas debilidades. Então, e de encontro mesmo, sabe, com a palavra. Então, se você é uma pessoa que tá remoendo mágoa, tem dificuldade de perdoar os outros e tudo mais, vai de encontro com a palavra. A palavra diz, né, sobre o perdão, não, você estuda aquilo e aí você vai e começa a perdoar. Você começa a procurar pessoas para liberar perdão face a face, ou até mesmo pedir perdão, né? Se você é uma pessoa que também errou com outras pessoas e você sabe que você errou, mas você tem essa dificuldade de pedir perdão, esse orgulho, sabe? Isso também é o que você precisa trabalhar, então vai de encontro com isso, segundo a palavra, vai lá e pede perdão para a pessoa, começa a pôr em prática. Tiago 1:22 fala: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então começa a praticar tudo aquilo que você tem ouvido do Senhor, tudo aquilo que você tem ouvido da palavra, sobre a paciência, sobre a mansidão, domínio próprio, perdão, reconciliação, todas essas coisas. Começa a pôr em prática. Não espere estar perfeito, não espere vir, às vezes, um desejo de você fazer isso, porque às vezes não vai vir. Às vezes não vai vir um desejo de você perdoar. Às vezes você não vai sentir vontade de pedir perdão, sabe? Mas são coisas que você sabe que você tem que fazer. Então, sabe, vai lá e faça, mesmo que você não esteja sentindo, sabe? E o Senhor, Ele vai trabalhando no seu coração. O segundo passo é você ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. O seu relacionamento com o Senhor e a sua meditação na palavra é o que vai ali limpando o seu coração, é o que vai ali sondando o seu coração e te mostrando, sabe, áreas que estão ali ocultas, que às vezes estão camufladas, que às vezes você nem percebe, mas o Senhor ali, através da palavra, Ele expõe os nossos corações, né? A palavra, ela divide, né, juntas e medulas, a ponto de dividir, né, a alma e as intenções do coração. Então, conforme você se relaciona com o Senhor e você medita na palavra, você não só vai ver as coisas que você precisa melhorar, mas claramente, né, como a gente já falou aqui, como também como melhorar, sabe? Como você pode ir lá e fazer isso. E outra, quando você tem uma vida de oração, quando você tem um relacionamento com o Senhor, Ele te reveste dessa força. Então, você não vai perdoar ou pedir perdão ou fazer qualquer outra coisa na sua própria carne, no seu próprio esforço, né? Não, vai ser o próprio Senhor que vai te capacitar a fazer essas coisas, que vai te trazer alegria, né? Que vai te dar um encorajamento que você precisa, porque não é fácil, a gente precisa engolir o orgulho, né? A gente precisa ali deixar ser tratada. Então o Senhor, Ele vai trabalhando isso a partir do momento que você se encontra ali diariamente com Ele, com a palavra. Então silencia as vozes do mundo, as vozes da cultura que diz que não, deixa pra lá, não, agora mudou o ciclo, né? Não sei o que, sabe? Essas desculpinhas que o mundo dá pra não ir lá e pedir perdão, pra não ir lá e sabe, trabalhar a reconciliação. Silencia essas vozes e ouve a voz de Deus, ouve a voz da palavra, o que a palavra nos ensina, e começa a pôr isso em prática. Então se alimenta, sabe, cada dia mais
disso, né? Interessante aquele versículo, né, de Efésios 4 que fala para nós nos despirmos do velho homem e nos renovar do novo. Então não é só nos despir do velho, não é só deixar de fazer algumas coisas, não, é passar a fazer novas coisas, a ter novas atitudes, a ter novos comportamentos. Então passe tempo com a palavra, passe tempo com o Senhor e cada vez vai ser mais natural para você agir de acordo com a palavra, agir de acordo com o Espírito Santo. E o quarto passo, né, para você melhorar, para você ser uma pessoa mais parecida com Jesus, é você se relacionar com pessoas que se parecem com Jesus. Então para de andar com gente que mente, com gente que engana, com gente que manipula, com pessoas orgulhosas, arrogantes, sabe? Mentirosas. Pare de andar com gente, sabe, que traz esse monte de comportamento ruim para sua vida, sabe? Comece a andar com pessoas que você vê que são apaixonadas por Jesus, com pessoas que têm sede de Deus, pessoas que sim, não são perfeitas, mas pessoas que você vê que estão tentando melhorar, pessoas que você sabe que têm uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, sabe? Comece a procurar amizades que são edificantes, pessoas que você admira, pessoas que você fala, nossa, quero ser como essa pessoa, quero me inspirar nessa pessoa. Não quero ser como essa pessoa no sentido de inveja, não, mas no sentido de admiração, sabe? Nossa, uma pessoa de Deus e tal, quero ser assim, quero aprender com essa pessoa, sabe? Então comece a procurar relacionamentos que edifiquem a sua vida, que te ajudem a ser mais parecidos com Jesus. Então é isso, sabe? Nós nunca vamos ser perfeitos como Jesus é, mas nós podemos todos os dias melhorar um pouco, nós podemos todos os dias dizer não para nossa carne, para o nosso eu e agir conforme o Espírito Santo. Não deixe que a luz do Evangelho se extingua da sua vida, que as pessoas possam ver em você Jesus, que as pessoas possam ver como você é paciente, bondoso, verdadeiro, honesto, sabe? Como você tem um caráter, como você é alguém que se compromete com a palavra, que é alguém que tem intimidade com o Senhor, sabe? Que as pessoas vejam isso, sabe? Que você possa ajudar os outros, tirar tempo para visitar os outros, tirar tempo para ouvir as pessoas, né? Que você possa fazer a diferença, ser diferente, ser da contramão do mundo. Não se contente em só ir à igreja, em só servir nos ministérios. Deseje ter um encontro real com Jesus, deseje ser transformado por Jesus. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever nesse canal, ativar o sininho para receber os próximos vídeos e se você tem temas que você quer aprender aqui com a gente, deixa aí nos comentários que a gente pode estar preparando para vocês, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.